canal Aceleração de Vendas. Estamos aqui hoje, eu e o Felipe Chaya. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os hormônios, né, que despertam o nosso... Eu acho que nesse momento de confinamento, tudo nos leva a pensar, raciocinar sobre essa história do ponto de vista dos hormônios, né? Por que a gente anda tão ansioso? Por que esse confinamento afeta tanto a gente? E acho que a gente vai falar um pouquinho disso daí hoje. Legal. Antes disso, não deixem de acionar o sininho, deixar seu like, compartilhar o vídeo, o podcast com todos os seus amigos. A gente faz com o maior carinho e principalmente querendo que você leve essa mensagem sempre de maneira positiva e direta para todos os seus colegas, vendedores, gestores, empreendedores, enfim, para toda a comunidade do mundo dos negócios. Então, a gente vai começar aqui, como a gente fez uma breve introdução, e eu queria saber, Felipe, você estava comentando e pesquisando um pouco aí sobre a questão dos hormônios, né? Quem não sabe, o Felipe é um atleta amador, vamos chamar assim, né? Amador porque a gente ama o esporte, né? Então acho que é a melhor definição. Isso é, quem ama esporte é amador, quem não é amador é profissional. Então, eu sou um candidato a atleta amador. Então, já estou quase chegando lá. Tá escondendo o jogo, ele é um bom atleta, amador sim, com certeza. Então, vamos lá, Filipão, o que a gente tem para aprender aí com essa questão dos hormônios, a crise e o processo de vendas ou os vendedores? Olha, eu vou fazer uma introdução aqui e me permita colocar o chapéu do nerd, que eu sempre gosto de fazer, o cara técnico aqui. Eu tenho certeza que nós todos somos animais sociais. Nós não somos os mais inteligentes de todo o reino animal e muito menos os mais fortes. Se jogar um tamanduá aqui, ou um porco do mato, ele acaba com a gente em 5 minutos. Não sobra nem Marcelo e Felipe para contar a história. E aí, como que a gente chegou onde a gente chegou? Com todo esse monte de evolução e tecnologia, enfim, e tudo mais. Em sociedade, que esse é o ponto mais relevante que tem, que a gente, em sociedade, conseguimos evoluir. Então, somos seres sociais, animais sociais. E, de repente, a gente foi enclausurado e a gente não pode mais sair, não pode mais encostar. A gente está aqui com o nosso álcool e gel, a gente está quase num isolamento, eu e o Marcelo aqui. Aliás, vamos manter 1,5 m. Que isso. Sem sair do enquadramento. E aí, assim, se somos animais, a gente precisa assumir isso e entender, genericamente falando, tem 4 coisas que podem nos levar à felicidade. E são 4 hormônios. E aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho deles aqui. Sim, pode seguir. A gente tem endorfina, dopamina, serotonina e oxitocina. Esses são os 4 hormônios da felicidade. E tem um outro que faz um contraponto, que é um cesão gigantesco, que é o tal do cortisol, o hormônio do estresse, onde está todo mundo com ele extremamente elevado aqui nesse momento. Esse aí provavelmente ninguém tá sendo submetido a ele, né? Em doses cavalares, infelizmente. Doses cavalares. E aí, fazendo um pouquinho sobre cada um deles, a endorfina, já que a gente falou de corrida, é o hormônio que mascara a dor. Então, se a gente vai fazer uma prova de 5 ou 10 quilômetros, ou uma maratona, seja lá o que for, é aquele hormônio que vai dando uma sensação de felicidade, a gente consegue passar pela dor, e a gente fica feliz, e isso causa quase um vício. Então, assim, eu vou lá e durante a minha corrida, eu estou muito feliz, termino a minha corrida, estou muito feliz. Quando a minha corrida passa lá 2, 3, 4 horas, me dá uma dor tremenda. Eu não estou mais com tanta endorfina no corpo. Só que isso é tão bom, mas tão bom, tão viciante, que é capaz que no dia seguinte eu posso falar, cara, acho que eu vou de novo. Mesmo com a dor, porque me liberou aquela substância que é boa. Existe até um programa de uma empresa de tênis, a Nike, né? Vamos falar empresa de tênis. Mas que eles tinham feito o cartel da endorfina, em que um dos prêmios para os seus clientes era você correr com os super maratonistas e tal. Chamava cartel da endorfina justamente porque é viciante, né? Viciante. E aí, então, o prêmio era correr com outras pessoas de status? Correr com outras pessoas, Marilson e outros maratonistas. Isso leva a uma outra substância que eu vou falar já já. Então, a gente tem a endorfina e a dopamina é um hormônio, ele é muito bom, é o hormônio da conquista. Então, se a gente está falando com o vendedor, você bater um contrato, conquista. Dopamina na veia. Ele é muito bom, ele funciona muito bem. Se você comer uma barra de chocolate, dopamina na veia. Só que é um hormônio muito perigoso, se descontrolado, porque é o hormônio do vício. Então, bebidas, drogas, nicotina, celular. Se você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular, ou se você vai de um cômodo para o outro na sua casa com o celular na mão, sinto lhe informar, você está viciado no seu celular, porque quando você pega a sua tela e fica olhando o seu feed no Instagram, isso está liberando dopamina no seu cérebro. Então, sim, somos todos, eu sou. Hoje está meio engraçado isso, porque tirando talvez a gente, outras pessoas estão em casa, né? Então sair de um cômodo para outro é um evento. Então levar o celular de um cômodo para outro... Tudo bem, acho que está perdoado, né? Tudo certo. bem.
Mas você me lembrou de uma. A gente teve uma dica há algumas semanas aqui, depois quem quiser pode visitar aí para trás, sobre o poder do hábito. E lá ele dá o exemplo justamente do cigarro. Que nós somos, a partir de determinado estímulo, então eventualmente meu chefe brigou comigo, ou briguei com a minha esposa, ou alguma situação de tensão apareceu, e isso me desperta uma necessidade de fumar, por exemplo. Estaria isso associado com algum desses hormônios? Esse hábito de você É a se dopamina, compensar? é o hormônio que ele é muito bom, ele é um bom sistema, porque faz a gente querer chegar mais longe. Se a gente olhar para o cara da caverna, quando ele está lá procurando comida, ele viu um pé de maçã. Aí ele anda 100 metros, o pé de maçã ficou um pouco maior, dopamina. Aí ele andou mais um pouquinho, o pé ficou um pouco maior, dopamina. Então faz com que a gente consiga se sentir estimulado a conquistar aquilo. E aí então os dois primeiros, a endorfina e a dopamina, são dois hormônios que a gente consegue com a gente mesmo. Sim. Então a gente consegue sair para fazer uma corrida ou fazer qualquer coisa e a gente consegue ter a endorfina nós mesmos. Uhum. E a dopamina a mesma coisa, a gente consegue ter isso. Então, se você é uma pessoa que adora uma listinha, quando você dá um checkzinho, aquilo está liberando dopamina no seu sangue. Então, Legal. é uma coisa importante. As outras duas substâncias, a serotonina e a ocitocina, são hormônios que dependem do outro. Uhum. E aí eu acho que é onde a gente começa a entrar nesse problema do confinamento e de não estar ali não estarmos socializando tanto nesse momento. A serotonina é o hormônio do reconhecimento. Isso que você falou do clube da endorfina da Nike, quando eu viro e falo assim pro cara, você vai ganhar a possibilidade de correr com esses caras aqui. Isso naturalmente engrandece o corredor e ele fala assim, caramba, eu vou correr com esses caras, eu me sinto, né? Então quando você de repente vai para uma bar de formatura, por exemplo, você tem o seu nome chamado lá. Você poderia receber um e-mail, parabéns, você concluiu o curso, tal, nanana. Mas não, você tem uma cerimônia, você tem lá seus parentes, enfim, os familiares, e você diz que você fez aquilo por eles, e eles olham da plateia e falam assim, eu tô orgulhoso de você. Seria como se o cara tivesse um reconhecimento, é isso? É o reconhecimento, e Por o isso que- reconhecimento libera serotonina no corpo. Por isso que muitas pesquisas dizem que os colaboradores trabalham por salário, mas que não é o primeiro item de satisfação no trabalho, né? Que ser reconhecido, por exemplo, é um ótimo prêmio, seria isso? Dizem que os talentos são movidos a reconhecimento, não a dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência para eles, e é verdade. E aí, por último, a gente tem a ocitocina, que é o mais importante, o mais mágico disso tudo, e o que a gente está mais em falta nesse momento, que é a ocitocina, que é o do contato, do carinho, do abraço, do aperto de mão. Então você vai lá, fechou uma venda. O que você faz? Você aperta a mão da pessoa, porque você precisa ter o contato físico, você precisa ter uma questão de confiança, de credibilidade e tudo mais. E a gente está no momento aqui, eu não posso dar um abraço no Marcelo porque a gente não pode, né? Então a ocitocina está em falta. E o que acontece quando falta a ocitocina? O que acontece? Quando a gente está com o nível de ocitocina muito baixo, a gente tende a aumentar os comportamentos que liberam dopamina. Então muita gente agora nesse confinamento está dizendo assim, nossa, minha vontade de comer doce aumentou horrores. Ou estou fazendo um pudim por dia. Por quê? Porque você come o doce libera dopamina, você está sem ocitocina, então há um desequilíbrio nisso tudo. Outra coisa que diminui a ocitocina, sabe qual é? Não faço ideia. O sesão, o grande, o cortisol, o estresse. Uhum. Para que serve o estresse? Aí eu vou aqui no meu momento Discovery Channel. Temos gazelas pastando ali, elas estão ali Na África. vivendo na comunidade delas. Sim. As gazelas estão ali, de repente uma delas só ouviu uma possível ameaça. Só ela ouviu. O que ela faz? Como é que ela faz? Se der para repetir? Ela parou. Ela parou e ficou atenta. Só para quem estiver ouvindo no podcast aí, o Felipe acabou de imitar uma gazela. Se vocês quiserem ver esse momento icônico, basta ir no YouTube do nosso canal. Vem me ver passar essa vergonha aqui no crédito. E aí as outras gazelas que estão ali do lado não perceberam nenhuma ameaça. Mas o fato dessa ter percebido e ter liberado cortisol nela já injeta um monte de substância nos músculos para ela ficar naquilo que eles chamam em inglês de fight or fly. Tipo, ou eu luto ou eu fujo. E isso gera um comportamento em cadeia dentro de todas as gazelas, do tipo assim, tem uma ameaça, a gente precisa ficar atento. Então, o que as outras gazelas fazem? Assustam também. Todas se assustam, todas ficam atentas. Uma delas vê o leão, saem correndo. Parabéns, mais um dia na vida das gazelas. É um ótimo sistema. Então, o cortisol ele funciona em todos nós. Ele tem que entrar e tem que sair.
rapidamente. O cortisol a gente ficar ali pingando cortisol no nosso corpo é horrível. E o que libera o cortisol? O perigo. Então, quando a gente está numa situação de perigo, a gente se entende aqui numa situação de perigo, o nosso cortisol está sendo injetado no nosso corpo. Porque a gente tem um sistema de defesa e é um bom sistema. Só que o que acontece hoje? A gente liga a TV, estão falando do quê? Coronavírus. Aí as pessoas mandam o link e falam assim, olha quantas pessoas têm infectadas em cada país. E aí você olha e fala assim, cara, ferrou, eu tô numa situação de perigo, não posso sair de casa, não posso comunicar as seria pessoas. uma constante situação de ameaça, né? Assim, existe uma ameaça, ela é real, ela pode nos pegar a qualquer momento, mas quando a gente está num ambiente controlado, essa ameaça não existe naquele momento. Não é igual a gazela que ela pode ser atacada pelo leão a qualquer momento. Então assim, a gente precisa ficar atento e precisa criar módulos de segurança dentro da gente que diminuem o cortisol. Diminuindo o cortisol... o que o cortisol faz também? Diminui um sistema importantíssimo no nosso corpo, o sistema imunológico. Eu acho que a última coisa que a gente quer nesse momento é que o sistema imunológico seja reduzido. Então, qual que é o grande desafio nesse momento? É que a gente consiga tornar o nosso ambiente mais seguro, que a gente consiga diminuir o cortisol naturalmente. A ansiedade do nosso cérebro diminui também, e a gente começa a liberar todos aqueles outros, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. E pensando, né, no dia a dia de quem é um empresário ou um vendedor, estou pensando aqui, se eu cumprir tarefas me libera dopamina, seria interessante eu nesse momento eventualmente listar talvez 10 ou 15 coisas que eu posso fazer por dia para poder ter a sensação de completude e essa sensação vai liberar em mim dopamina, é isso? Eu vou ter uma satisfação por ter concluído algo e isso vai me ajudar a diminuir meu cortisol, seria isso? Sim, com certeza. Eu acho que é uma grande novidade para todo mundo essa história de confinamento e trabalhar de casa. E o nosso cérebro, o meu, o seu, de todo mundo que está nos ouvindo aqui, ele gosta de economizar energia. Nós somos seres procrastinadores por natureza. Porque o nosso cérebro ele foi fabricado para gastar o menos energia possível. E quando a gente cria uma rotina, o cérebro fica feliz. Ele fala, opa, estou confortável aqui, não preciso ficar pensando muito. E aí o que aconteceu nessa última semana que passou e vem acontecendo nessa? Nem todo mundo ajustou uma rotina. Não, todo mundo mudou sua rotina. Mudou sua rotina. Estão começando a viver numa outra rotina. Não foi nem da água para o vinho, foi do vinho para a água, né? Isso. E aí daqui a pouco ainda vai ter que voltar à rotina de novo, né? Exato. Nós que otimista que somos, acreditamos que em breve, a hora que se acostumar com a rotina, é igual horário de verão. A hora que se acostumar a trabalhar em casa, volta a trabalhar no trabalho. Exato. Aí vai passar pelo mesmo estresse de novo, só que agora desconfinado, é isso? Exato. Então, acho que regra número 1 para a gente criar uma situação confortável é criar uma rotina. Então, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para começar a trabalhar, hora pausa para o café, a hora para almoçar, de ver a família. E isso vai fazer também com que a gente consiga liberar os outros hormônios nas pessoas que moram com a gente, né? Porque a gente também é responsável por isso. Sim. Né? Se a gente pegar o filme de Esparta, qual era a maior arma que eles tinham? Não eram as lanças, eram os escudos. Eu acho que nessa hora, agora, a gente tem que seguir esse exemplo deles, de termos os nossos escudos todos levantados e mantendo um ambiente de segurança para nós e para quem, enfim, mora junto com a gente. Então, como que você libera a serotonina num filho, por exemplo? O seu filho está lá, sua filha está estudando em casa. Aí você vai chegar hoje em casa e vai falar, filha, parabéns, você está fazendo estou muito orgulhoso de você. Um esforço a mais, né? Tô muito orgulhoso, isso vai liberar serotonina nela. E ela vai falar, nossa, meu pai tá orgulhoso de mim. Você vai ganhar um abraço e vai liberar serotonina. E aí a gente cria uma cadeia positiva. Então, o que é super legal da gente perceber é que mesmo estando em casa, a gente pode ter, por exemplo, as nossas atividades do trabalho sendo mantidas e liberando ali dopamina cada vez que eu crio uma lista de tarefas e concluo, quer dizer, faço coisas que me dão sensação de completude ou de conclusão. Posso liberar, qual é o hormônio que libera quando abraça a filha? Ocitocina. Posso liberar ocitocina com abraçar minha filha e meus parentes, e talvez aí esse seja, na minha leitura, humilde leitura, seja o principal ganho desse processo todo, em que a gente vai ter que liberar mais ocitocina por onde a gente vai. A gente está vivendo uma solidão, porém vivendo com os nossos familiares, né? Então, na verdade, não é uma solidão, né? É uma confusão mental que agora inverteram-se os valores. A gente pode liberar endorfina também fazendo uma atividade física, né? Um alongamento, algo que não precise de tanto espaço. A endorfina também é bom a gente ressaltar aqui. Quando você fica lá fazendo um relatório, fazendo uma atividade do trabalho até 3 da manhã, mesmo cansado,
e sabendo que você tem que parar e você não para, é porque você tem endorfina bombando no sangue. Então não é só fazendo atividade física, é fazendo uma atividade que você saiba que ela vai te gerar algum benefício no futuro, mesmo que isso seja uma lista de clientes ou qualquer coisa do tipo. E qual tem um quarto hormônio, qual é? Que é do bem, vamos chamar assim? Na nossa brincadeira aqui, né? Todos são do bem, mas qual que é o quarto Tem hormônio? endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Serotonina libera como? A serotonina é o hormônio do reconhecimento. É quando alguém diz que você fez uma coisa, que você é reconhecido, quando você tem uma sensação de status que você fala assim, cara, que legal. Legal. Então é a hora que a sua esposa fizer um jantar para você reconhecer o esforço dela, ou todo É o isso. esforço que ela está fazendo para manter a casa, né? Porque nesse momento, muitas funcionárias não estão indo trabalhar por motivos Óbvio. do vírus, e aí as pessoas estão assumindo funções, né? Às vezes o marido cozinhando, as mulheres ajudando a arrumar a casa, cuidar do filho, quer dizer, a rotina ficou mais pesada para Sim. todo mundo, se é que pode chamar isso de pesada, mas mudou. Então talvez reconhecer aí seu par, seu filho pelo esforço que ele está fazendo também seja um ótimo caminho para a gente reduzir o cortisol, é isso? Com certeza absoluta. E até uma coisa engraçada que aconteceu, acho que todo mundo percebeu nas redes sociais aí no Instagram, principalmente, o boom das lives, né? Todo mundo querendo fazer lives, você entra, ela tem mais lives do que stories hoje em dia. E aí, por que isso acontece? Por conta da tal da ocitocina, das pessoas, como elas não podem se encostar tanto, a gente tem uma necessidade de contato, de interação e de liberar esses hormônios. Isso acontece quando a gente está fazendo uma live, você está ali interagindo com alguém e tem gente entrando, e aí você vai criando ali vários gatilhos dentro de você que te fazem bem. Então acho que é por isso que as pessoas estão nesse boom de lives aí, faz todo sentido, continuem fazendo, isso é muito bom. Tem profissionais aí, ontem eu vi uma da Ivete Sangalo, ela estava cozinhando, cantando, quando que você normalmente ia ver a Ivete Sangalo cantando ali para qualquer um, né? Legal. E aí, para a gente encaminhar para o final aqui, Felipe, esse nosso áudio e vídeo, né, enfim, nosso conteúdo aqui, tem muitas empresas que utilizam mecanismos de premiação, né, de premiar aquele que mais vence, etc. e tal. Se por um lado você gera de um lado um campeão, por outro você gera uma série de derrotados, né? E eu tenho a impressão que ao longo dos tempos fomos todos vendedores, né? Passamos por isso várias vezes e isso também gera, por outro lado, um colateral que talvez seja o cortisol, né? Todo mundo entra para uma sala de reunião, às vezes, dependendo da cultura da empresa, dependendo do perfil da condução da reunião, com medo. Né? O cara vai me expor ao ridículo, vai fazer eu entrar numa situação vexatória, eventualmente vai cobrar uma meta que eu não fiz, etc. e tal. Então, esses ambientes que a gente chama aí, às vezes, de ambientes que são pesados ou mais agressivos, tem a ver também com essa liberação de hormônio, quer dizer, ambientes mais colaborativos são e mais sociáveis, são menos hostis contra ambientes que são mais competitivos, né? Sem a menor dúvida, com a maior certeza absoluta, ambientes onde o cortisol é muito elevado são ambientes de pouca inovação, onde as pessoas não arriscam, onde elas se sentem inseguras, que elas têm medo. Onde existe cortisol é porque tem medo ali, a pessoa ela tem que segurar vários perigos que estão à volta dela. E aí, se você tem um líder que não consegue fazer o seu papel de líder e trazer os seus para baixo do seu círculo de segurança, vamos dizer assim, com certeza o ambiente fica super pesado, o cortisol lá em cima, e aí a taxa de criatividade, inovação e avanço sempre vai ficar em zero. Legal, então a gente vai encaminhando para o nosso fim aqui. A gente, só para validar isso que o Felipe falou, a gente encontra em diversas salas de treinamento, quando a gente tem a oportunidade de estar com times de vendas, a gente encontra um ambiente que muitas vezes a gente vai sentindo a turma, né? Às vezes você tem 30, 40, 50, 100 pessoas ali que você está de alguma forma comandando e você sente que o time demora para depositar confiança em você. E aí quanto mais esse tempo, né, a gente começa geralmente ali 9 da manhã e vai sentindo o time, vai fazendo atividades que vão nos aproximando e ganhando a confiança daquele grupo, e quanto mais demora essa confiança, mais a gente percebe de maneira imediata a questão de o cara estar num ambiente hostil, o cara não se sente à vontade para se abrir eventualmente com uma consultoria, com um treinador. Né? Então, às vezes, a gente entra em alguns ambientes que são muito sociáveis, muito fáceis de se permear, e nesses mais fáceis de se permear, a gente tem um ganho de criatividade, inovação, revisão de processos, e aí parece que é algo que você já conhece a turma há 10 anos. Então, é muito legal na prática, a gente ver tudo isso. Então, queria agradecer aqui o Felipe
pelas palavras e pelo conhecimento. Se você quiser dar mais uma última palavra aí. É sempre uma honra a gente poder levar uma palavra aí para poder ajudar as pessoas, principalmente acho que nesse momento tão difícil. E aí a gente está falando com vários vendedores aqui agora. Talvez você não vai conseguir vender seu produto porque, enfim, o momento não está muito adequado, mas eu tenho certeza absoluta que se você pegar o seu telefone, você tem ali pelo menos uma dúzia de clientes, amigos, parceiros que acho que você pode fazer uma ligação para eles, uma ligação genuína, de preocupação mesmo. Você vai liberar dentro de você vários desses hormônios que a gente falou, e eu tenho certeza absoluta que você vai liberar também no seu cliente alguns hormônios ali que vão fazer ele se sentir bem, acolhido. Estamos no momento de fazer isso, de poder se preocupar com o outro e assim, não é, você não vai vender agora, mas com certeza isso tudo vai passar, é uma coisa temporária, a humanidade vai sair transformada disso tudo, tá tudo bem, né? Por incrível que pareça, tá tudo bem, vai ficar tudo bem e depois nessa hora a gente vai lembrar sempre daqueles que se preocuparam genuinamente com a gente. Não estou dizendo para fazer ligações forçadas, ligações que fazem sentido mesmo. Eu acho que agora é a hora da gente ser solidário e se preocupar com o próximo. No mais é isso, contem sempre com a gente aqui da Aceleração, eu no meu pessoal, o Marcelo também, sempre um prazer poder falar com vocês. Legal, então vamos todos tentar dispersar a maior quantidade de serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina e tentar reduzir nossa quantidade de cortisol, certo? Certo, acho que esse é o recado. Fica aí o nosso forte abraço, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Não deixem de clicar aqui no sininho, dar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos. Mandem sugestões também de perguntas, dúvidas e qualquer outros comentários que a gente produz mais conteúdos focado sempre na sua demanda. Contem com a gente, bem-vindo à Aceleração de Vendas, até a próxima. Forte abraço. Tchau. Vamos dar o touchzinho aqui. Aí.